Quem é mais perdoado, mais ama. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. Lucas 7, versículos 40 a 43. O capítulo 7 de Lucas nos conta diversas histórias. Começa com a cura do servo de um centurião, depois com o filho de uma viúva que foi ressuscitado, e também João Batista que passou por momentos de crise e dúvidas, e por fim conclui com o episódio onde Jesus vai jantar na casa de um fariseu. Naqueles dias, era costume quando uma pessoa importante ia almoçar ou jantar na casa de alguém, o anfitrião deixava as portas e janelas abertas para que todos pudessem ver que ele era estimado por aquela pessoa importante. Não deixava de ser uma maneira de se ostentar diante dos vizinhos e amigos. Mesmo assim, Jesus aceitou o convite. Havia algo importante que ele queria ensinar naquela ocasião. Pois bem, entre os convidados e visitantes não convidados, entrou uma mulher pecadora, e esta se colocou aos pés de Jesus e os lavava com suas lágrimas, os enxugava com seus cabelos e derramou depois sobre seus pés um unguento de muito valor. O fariseu anfitrião falou em seus pensamentos: se este fosse um verdadeiro profeta, saberia quem é esta mulher pecadora que está ali tocando. Mas Jesus era muito mais do que um profeta, e sabedor dos pensamentos daquele fariseu, lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. A resposta do fariseu foi acertada. Jesus então mostra que ele, o anfitrião, cometeu as maiores gafes que alguém em sua posição poderia cometer. Veja o restante da conversa. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Lucas 7, versículos de 44 a 47. Sabe o que é mais estranho? Conforme a narração dos demais evangelistas, este fariseu era Simão, que já tinha sido leproso, mas foi curado por Jesus. Veja a situação. Simão, enquanto leproso, teria que viver longe da família e longe de suas atividades profissionais e religiosas. Por quê? Porque um leproso era considerado impuro pela religião e teria de viver afastado da sociedade. Geralmente os leprosos andavam com um sininho no pescoço e quando viam pessoas tinham que gritar: Sou leproso, para que as pessoas ficassem longe. Que vida triste e sofrida. Mas esse Simão encontrou com Jesus e foi curado. O que ele faz? Convida Jesus para jantar em sua casa e convida todos os seus amigos. Ele quer comemorar a sua restauração de vida, mas parece que esqueceu de algumas coisas importantes. Como ele poderia duvidar de Jesus, de ser um verdadeiro profeta ou não? O que aconteceu em sua vida não era prova suficiente? Mas quando passou a sua crise, a sua dor, ele se esqueceu do amor e da misericórdia e voltou a ser aquele velho fariseu religioso e legalista. É por isso que Jesus, quando confronta Simão, lhe fala sobre receber perdão e a retribuição através do amor. Qual foi a conclusão? Quem é mais perdoado, mais ama, e quem é menos perdoado, menos ama. A questão aqui é que Simão não se sentia tão devedor a Deus, portanto, o perdão que recebeu de Deus ao ser curado não lhe causou tanto impacto na alma. Mas aquela mulher pecadora, que também era rejeitada pela sociedade e não conseguia ter uma vida normal,
ao ser perdoada, tinha muito amor e gratidão a oferecer. Ela não se importou com a opinião dos outros. Ela simplesmente manifestou a sua gratidão a Jesus. Meu irmão e minha irmã, o quanto temos sentido que somos devedores a Deus? O quanto temos sentido que somos pecadores? O quanto sentimos o tamanho do amor e perdão que temos recebido de Deus? A resposta a essas perguntas vai determinar o quanto amaremos a Deus, a Jesus e às demais pessoas. A resposta a essas perguntas vai determinar o quanto estamos dispostos a sermos misericordiosos com os demais pecadores. Vamos repensar isso? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Pastor Devanir Caetano da Silva.